Nossa aula de hoje. Nossa temática hoje, pessoal, será leishmaniose. Conseguem visualizar minha apresentação? Para mim aqui tá tranquilo. Tranquilo? Tá bem. Sim. Bom, pessoal, a leishmaniose, ela pode ser tegumentar americana, né, a LTA, e a que a gente mais ouve falar no nosso país, embora tenha os dois tipos de casos, que é a leishmaniose visceral, o famoso calazar. A diferença aí é que a LTA, ela é mais predominante na região norte, e já o calazar tem um número de casos maior aí na região nordeste. Dentro da categoria e da taxonomia aí do grupo familiar da leishmania, o protozoário dessa patologia é a leishmania, no caso aqui, brasiliensis, né? Dentro do reino protista, sub-reino protozoa, o filo dela, Sarcomastifora, o subfilo Mastigofora, a classe Zoomastigophores, a ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e o gênero Leishmania. Andressa, eu tenho que saber isso tudo? Não, mas eu preciso que vocês memorizem que a leishmania, a leishmaniose, é uma infecção parasitária que pode levar até a morte, ela é grave e ela é transmitida por um protozoário aí, né? Que é a Leishmania brasiliensis. Mas a gente vai ver que existem algumas denominações aí, alguns tipos diferentes. A brasiliensis, por quê? Porque no Brasil ela recebe muito esse nome aí, essa nomenclatura. E ela vem lá da família Trypanosomatidae. Eu comentei com vocês ontem que dentro dessa família tem duas patologias, duas doenças que são de importância médica. Uma é a doença de Chagas, que vem lá do Trypanosoma cruzi, e a outra são as leishmanias. Olha aí, algumas principais espécies aí. Pessoal, lembrando que assim, o agente etiológico, né, é a leishmania, no caso, né? Só que existem reconhecidas atualmente 11 espécies é, descritas, né, de forma dermotrópica, de forma que atinge a pele, né, a forma cutânea, e que atinge o homem. E existem 8 espécies descritas que atingem somente os animais. No nosso país, no Brasil, foram identificadas 7 espécies. Dessas 7, 6 são do subgênero Viania, né, e um do subgênero Leishmania. Então, se vocês verem em algum lugar essa nomenclatura de Viania, como aqui está do canto direito aqui, ó, subgêneros Leishmania ou Viania, nós estamos falando da mesma coisa, tá, pessoal? Tudo é leishmaniose. Vai diferenciar o tipo delas. Como aqui as principais espécies, né? Eu trouxe aqui para vocês a Leishmania amazonensis, a Leishmania knife, a chauí, a lanzoni, a guianensis e a brasiliensis, tá? Então, assim, gravem isso, por favor. Quanto aí ao famoso mosquito, né? A gente sabe que a leishmaniose ela é transmitida por um vetor, e esse vetor é esse mosquito aí bonito, chamado mosquito palha, também conhecido como birigui. Ele é um mosquito da família, da ordem Diptera, da família Psychodidae e da subfamília Flebotomini, né? Famoso mosquito palha. Então, a leishmania é transmitida pelo mosquito palha, mais especificamente pela fêmea infectada. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Salvo engano, foi ontem. Sobre a fêmea que vai lá fazer hematofagia, né? Então, ela vai se alimentar ali e ali ela vai sugar ali junto, né, do sangue, na corrente sanguínea ali, essa forma de protozoários que vai diferenciar. A gente vai conversar sobre essa diferenciação aí de promastigotas e amastigotas já já.
Então, ainda falando do inseto, né, do mosquito palha, do flebotomínio aí, nas Américas, pessoal, esse mosquito palha vai ter o nome vai ter a espécie da família Lutisomia ou Lutisomia e a Psicodopijus, né? E na África, na Europa e na Ásia, Plebotomos. E tudo a gente chama de mosquito palha ou birigui. Essa doença é transmitida por esse inseto, né, que são pequenos e se reproduzem, vivem no solo úmido, em áreas de matas e também florestas. A fêmea que se alimenta de sangue de animais silvestres ou domésticos, ou também o homem, né? Por isso aí essa transmissão. Importante ressaltar, pessoal, que não há transmissão de homem para homem, tá? Exemplo, dentro da minha casa tem um membro, né, de contato, de convívio do meu trabalho ali que contraiu a leishmaniose. Eu vou tendo contato com ele, eu vou pegar? Não, tá, pessoal? Então, o mosquito vai picar e depois essa fêmea infectada vai picar, no caso, o animal, o cachorro ou o homem, e vai transmitir. Bom, esse mosquito ele é um mosquito muito pequeno, né, de asas peludas, de 2 a 3 milímetros, muito pequenininho, de coloração amarronzada, luminoso. Ele tem asas em V e ele é predominante em regiões tropicais e temperadas. A fêmea que se alimenta de sangue, né? Ela no entardecer, no anoitecer, nos seus voos curtos, baixos e diretos, ela vai ali circular e vai contaminar o homem. A picada, dizem que é dolorida, porque ela bebe o sangue da ferida, a grosso modo, né? Essa questão aqui do entardecer, né, do crepúsculo, do anoitecer, é muito comum também quando a gente falar de malária, tá? Porque é o horário, principalmente nas beiras de rios, nas florestas, tá? O homem vai lá tomar um banho ou vai se expor ao final da tarde, o entardecer, o anoitecer, e é o horário que esses mosquitos estão aí em seus voos curtos e baixos para poder se alimentar. E aí é nesse momento aí que acontece a transmissão da doença. A leishmaniose é uma doença crônica de manifestação cutânea na pele, né, ou visceral. Então, pode-se falar de leishmanioses no plural, né? Elas são causadas por protozoários flagelados do gênero Leishmania da família Trypanosomatidae. Então, assim, por isso leishmanioses, eu vou diferenciar ela com vocês já já e nós vamos entender aí as diferenças de cada uma, tá? Existem diversas espécies de leishmania, como eu já comentei com vocês, tá? No nosso país, 7 tipos principais, e existem duas formas distintas, tá, pessoal? A forma que atinge a pele e a mucosa, que a gente vai tratar aqui, que como a leishmaniose tegumentar americana, a LTA, e a forma que atinge as vísceras, tá? Principalmente aí, no caso, a leishmaniose visceral. E dentro, pessoal, das denominações das espécies, nós podemos aí encontrar, principalmente no exame parasitológico, por exemplo, a Leishmania brasiliensis, a guianensis, a mexicana, a amazonensis, a donovane, a infantum, a chagas também é muito comum no Brasil, a trópica e a major. Vai ter algumas imagens aí não muito bonitas, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí as manifestações, as formas clínicas e as sintomatologias. Na leishmaniose cutânea, né, onde vai ter aí o protozoário, a leishmaniose, que pode ser a brasiliensis, a amazonensis ou a guianensis, e a major, que a gente não é comum no nosso país, tá? A presença das feridas, né, das pústulas. Na leishmaniose difusa, vai ter a presença do protozoário amazonensis. Na mucosa, leishmaniose da mucosa, as brasiliensis. E na visceral, a chagas e a donovane, desculpa.
O agente etiológico, já comentei com vocês, né? Da família Trypanosomatidae, gênero Leishmania. E aí a diferenciação, tá, pessoal? Gravem isso, por favor. Na leishmaniose tegumentar americana, as espécies mais encontradas aí são a brasiliensis, a amazonensis e a mexicana. E na leishmaniose visceral, a espécie responsável é a Leishmania chagas e atualmente também denominada por Leishmania infantum. Quanto à morfologia, né? As espécies que causam as leishmanioses, elas possuem duas formas básicas. A forma de amastigota, que é a forma ali arredondada, é a forma aflagelada, ou seja, ela não possui flagelo, né? Ela é encontrada dentro dos macrófagos presentes nos órgãos atingidos. E ela tem de 2 a 5 micrômetros de diâmetro, é muito menor do que 1 milímetro. Já a promastigota é a forma infectante, tá, pessoal? Encontrada nos insetos vetores, lá no mosquito palha. Ela é alongada, tem cerca de 20 micrômetros de comprimento e ela apresenta ali um flagelo livre. Então, a mastigota é arredondada, não flagelada, encontrada ainda nos órgãos atingidos ali pelo vetor, principalmente. A promastigota já vai ser uma forma infectante, quando essa é a fase, no processo das fases evolutivas aí, é a fase de fato ativa. Olha aí, quanto à forma, né? A mastigota, no formato intracelular, dentro da célula, ela fica ali como se fosse inoculada, vamos dizer assim, inativa. E aqui ao lado direito, a promastigota, no caso que vai atuar lá dentro do vetor, dentro da cultura ali, num exame, tá? Ela é alongada e ela possui flagelo. Microscopicamente aí, ó, a forma mastigota e a forma promastigota. Mais um exemplo aí de cultura. Olha a diferenciação de toda a morfologia. O núcleo, alongada, seu flagelo. Sobre o ciclo biológico, pessoal, o fleblótomo, no caso lá, o mosquito palha, o inseto, ele vai se infectar ao picar um animal infectado. Que animal pode ser esse? Esse animal que pode ser um cão, ele pode ser no ambiente doméstico, mas ele também pode ser, por exemplo, as raposas. Eu vou trazer mais alguns exemplos aqui mais à frente, de animais silvestres. Então, assim, o inseto, o flebótomo, ele vai se infectar ao picar um animal infectado. Nisso, ele vai ingerir as formas amastigotas, as formas aflageladas, tá? No intestino do inseto, essa mastigota essa forma, no caso inativa ali, vai se transformar em promastigota, a forma infectante do protozoário. E ali vai acontecer a reprodução das promastigotas por divisão binária, formando ali as promastigotas, aí elas vão se locomover até o aparelho bucal, até a boca desse inseto. Quando esse inseto vai se alimentar de sangue novamente, a fêmea, tá, pessoal? Em um novo hospedeiro, aí ele já vai inocular as formas promastigotas na pele daquele novo hospedeiro. Essa forma invade os macrófagos e se transformam em amastigotas novamente, reiniciando todo o processo. Vamos aqui a uma imagem ilustrativa. Então, tem dois ciclos aqui. A que acontece no animal e no homem, e o que acontece lá no flebótomo. Tá, pessoal? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Então, o ciclo começa aqui, né? O flebótomo, primeiro, ele vai inocular a forma promastigota, né, do parasita no cão
ou no homem quando se alimenta. Então, vem o mosquito e pica ali o homem ou o cão que está infectado, né? A forma promastigota vai penetrar nos macrófagos, nas células, no caso aqui, tá? Do homem. Nos macrófagos, as formas promastigotas, elas vão se transformar em amastigotas e vão se reproduzirem. Os macrófagos vão se romper, vão liberar as formas amastigotas, as formas ovuladas, né, aflageladas. Após isso, o flebótomo, o inseto, vai se alimentar de sangue com as formas amastigotas e ali vai levar na sua boca, ali no seu aparelho bucal, né? No intestino do inseto, do flebótomo, as formas amastigotas vão se transformar em promastigotas, que é a forma infectante e se multiplicar, a forma alongada com flagelo. As formas promastigotas migram para, para a probóscide do flebótomo, né? Lá para a boca, para que quando ele picar novamente um outro hospedeiro, seja um animal, seja o homem, infecte e transmita novamente. Outro exemplo aqui do ciclo da doença, pessoal. O inseto, né, o mosquito palha, que carrega o parasita no organismo, pica um animal mamífero, no caso aqui pode ser um animal mesmo, pode ser o homem, e vai transmitir, né? Então, o mosquito palha, por exemplo, que pica o cachorro, depois o mosquito vem e pica o homem, pica o cachorro que está infectado, e depois o mosquito vai picar o homem, como também o mosquito pode picar o homem que está infectado, e depois esse mosquito se infectar e vai lá e pica o cachorro. Estou dando exemplo do cachorro, mas pode ser outro animal. E aí infecta o animal também. Só que essa é uma menor frequência, é menos comum. O mais comum é esse percurso aí, esse ciclo, vamos dizer assim, né? O inseto, o mosquito que carrega lá, que está infectado, vai picar o animal, vem o outro inseto, se contamina ali naquele animal, e esse inseto que está infectado pica o homem, tá? Nos cachorros, o parasita se desenvolve e reproduz, ocasionando a doença, tá, pessoal? Não é só no homem. A gente sabe que existe tratamento já para o animal, né? Mas que até muito pouco tempo tem muitas divergências sobre o tratamento no animal, né? Mas não há cura, vamos dizer assim, porque esse animal ele fica com soro positivo da leishmania. Mas existe tratamento e vivem bem, tá bom? O tratamento no humano, ele é bem doloroso, tá, pessoal? Bem sofrido. Nós vamos falar já já sobre isso. Não esqueçam, é um mosquito fêmea. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui para vocês. O mosquito palha, né? O flebótomo vai entrar em contato aí, fazendo a hematofagia, e ali ele vai abocanhar as amastigotas, que vão se desenvolver para promastigotas nele, através de promastigotas, e depois disso vão se multiplicar por divisão binária, tá? Depois disso, elas vão voltar à forma de amastigotas, né? Para que possam começar o ciclo novamente em outro hospedeiro. Reforçando aí com vocês mais uma vez o nosso subgênero Leishmania ou Viania. Não esqueçam esse segundo nome. Eu acredito que não seja tão comum como a Leishmania. O parasita, pessoal, ele sai da membrana peritrófica do peritônio, vamos dizer assim, né? E vai passar por as transformações do intestino do inseto. Quando atingir a forma metacíclica, ele migra para a faringe, né? Ele volta, como eu já comentei com vocês, para a cavidade bucal, para que esse inseto, na próxima vez que for se alimentar, já leve a forma, a mastigota, a forma
do protozoário, né? Da protozoose. Esse ciclo, pessoal, ele dura em média de 7 a 12 dias para acontecer, mas a gente sabe também que há divergências aí com relação ao período de incubação e também ao período de transmissibilidade, porque o período de incubação, ele é em média de 2 a 3 meses, mas ele pode ser curto, durando em média 2 semanas, como também muito longo, chegando até a 2 anos, 24 meses. E eu digo da LTA, né, da tegumenta americana, aqui no caso, que é transmitida principalmente pela brasiliensis, pela amazoniensis e pela guianensis, né? E quanto ao período de transmissibilidade, também é desconhecido, porque não há uma transmissão homem a homem, e a transmissão que se dá pelo vetor, isso vai depender do quanto esse vetor continua ali infectado, tá, pessoal? Então, assim, o parasito vai ficar, né, e ele vai continuar servindo de reservatório ali. Então, todos os hospedeiros que ele ficar, ele pode transmitir ali a infecção. Ai, não falei aqui, né? Bom, a leishmania tegumentar americana ou cutânea vai apresentar as formas de amastigotas que permaneceram na pele ou na mucosa. E elas vão formar ali nódulos, depois úlceras, depois feridas mesmo, tá? A leishmaniose tegumentar cutânea difusa, ela vai se caracterizar pelas lesões difusas não ulceradas por toda a pele, contendo grande número de amastigotas. Já na leishmania visceral, a leishmaniose visceral ou calazar, as amastigotas, elas migrarão para as vísceras, por isso visceral, tá, pessoal? Através da corrente sanguínea, promovendo aí esplenomegalia, hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço juntos, e a difusão também para a medula, a disfunção também da medula óssea. Tanto é que um dos exames é feito através da medula óssea. Sobre as síndromes clínicas, os sintomas aí, né? O quadro clínico pode acontecer de forma cutânea localizada, e aí a gente vai citar as principais leishmanias aí da tegumenta americana, né, que é a brasiliensis, a guianensis e a amazonensis, né? Então vão começar em forma de feridas que vão evoluir para úlceras e ali chegar